agora sim. Camera. Pois, pessoal, como eu ia dizendo, partilhei com a Dário, com o Prof. Dário, a extensão que nós estávamos a prever, o aumento de mais pelo menos 2 semanas. E ele deu notas que o curso, né, que nós estamos a ministrar neste momento não envolve orientação a objetos. É introdução simplesmente, ou seja, a lógica da programação basicamente usando o Java. E desta feita a conclusão que chegamos é que não vamos poder avançar. Eu particularmente não vou poder avançar assim como era previsto, infelizmente, com a orientação a objeto, exceções, toda aquela parte que vem depois dos conceitos introdutórios, porque ali já estaríamos fora do escopo do curso. Eu inclusive perguntei se já tivessem validado esse aspecto durante o processo das inscrições e tudo mais. Então, essa é a primeira informação que eu queria partilhar convosco. Não é tal como esperava, mas é assim que vai ser. Não obstante a isso, ainda assim vamos dar sequência com alguns conceitos até pelo menos construtores. Ou seja, para orientação a objeto, para concluir o que é orientação a objeto, vai faltar alguns conceitos como herança, interface, polimorfismo, basicamente isso. Senão, a base toda e aquilo que é o fundamental para a orientação a objeto é o que nós já começamos a ver e vamos concluir. Tudo quanto vamos ver sobre, ou seja, o que vamos ver sobre orientação a objeto não será tudo sobre orientação a objeto, mas com o que vamos ver sobre orientação a objeto é suficiente para vocês já começarem a trabalhar com orientação a objeto. Claro, só não vão implementar ou só não será possível vermos alguns conceitos que tornam a aplicação da orientação a objeto ainda melhor, que é no caso a herança e o polimorfismo, que são dois conceitos que mais se faz proveito neste paradigma. Alguém tem alguma coisa a dizer quanto a isso? É triste, doutor, muito triste, mas já que regras são assim, temos apenas que obedecer. Não, mas o curso, não que, atenção, não que o curso previa isso. É que o curso sempre foi projetado para os conceitos iniciais. É introdução ao Java. E pronto, só que a ideia que eu tinha de introdução era um pouquinho mais além. É como tudo, né? Os conceitos variam. Eu estava a supor que era a introdução geral, tipo, toda a base do Java, de modo que daqui era só seguir já com um Java Enterprise e para outras ferramentas avançadas. Mas na verdade, basicamente, assim como as vossas cadeiras estão divididas, o fundamento de programação e programação orientada a objeto, a ideia desse curso é algo similar a fundamentos de programação. E há também, na verdade, um outro curso, também mesmo da Tecla 21, que é o Java completo, ou seja, a parte a seguir a esta, onde tem orientação a objeto, inclusive a implementação da programação web, tem algumas ferramentas que permitem criar views com HTML e tudo mais.
E outras partes assim que não fazem parte dos fundamentos. A E confusão esse foi curso minha. depois vai ter disponível depois aqui também. Olha, o professor Adélio depois vai fazer a questão de disponibilizar também. Aquele sim é bem mais extenso, porque 3 semanas. Eu inicialmente, inclusive, estava mesmo a conversar acerca, com a Adélio acerca, mas penso que eu é quem não fiquei totalmente esclarecido. A confusão foi minha, porque 3 semanas, a primeira questão que eu fiz é 3 semanas não é possível dar ensinar Java, do jeito que eu estava a pensar, né? Porque eu estava a pensar já num Java assim, que eu acho, conceitos gerais, mas eu não posso usar o meu acho. Então, se for só em fundamentos, 3 semanas é suficiente. E esse curso também, o professor Adélio depois vai anunciar. E por acaso vai ser um curso bem interessante, porque ali, para além da orientação a objeto e outros conceitos, no tratamento de exceções, AWT e tudo mais, tem a implementação de um recurso que permite fazer uma programação quase web, fazer páginas usando HTML e tudo mais. Porque atualmente. Nós aqui temos também estas exceções no nosso programa para fundamentos. É Pensei que isso. fosse de programação. Tem um slide que o Dr. Sampaio disponibilizou, que a matéria vai até Tratamento de exceções. exceções, né? Isso. Após classes, strings, métodos e exceções. Esses são os últimos. Yeah. Tratamento de exceções, possivelmente o que vocês vão ver é. Mas também nesse nível, tratamento de exceções não tem muita coisa. É um try-catch. Yeah, é um try-catch da vida e acabou. Vou fazer essas cenas aí. Um, yeah, mas é isso aí. Aqui o também é que o tratamento de exceções até, se calhar, podemos incluir. Yeah, o tratamento de exceções não está necessariamente relacionado com orientação a objeto. Orientação a objeto é heranças, polimorfismos e tudo mais. Aí sim, Só que, exceção. doutor, o problema é que nós pensamos que o doutor tipo, é também nos aprofundar a esse conceito, já que no projeto também pediram de que Projeto. temos que criar Não, classe. calma. Criar classe já vai sempre, você vai ter que criar classe agora. Em nenhum momento vão exigir neste projeto de fundamentos conceitos de orientação a objeto. Não vão. E se o professor pedir Ele para disse assim para justo, criar tela. Disse criar para criar tela. tela. Sim, tipo, Criar uma Não, tela isso é não. um, interface. isso é um Criar tela bônus. não é Isso é um orientação a bônus. objeto. Não, disseram interface gráfica, para Pediram usar para criar interface interface gráfica. gráfica. Não, Sim, isso é um sim. bônus. O doutor disse, isso é um Nelson, não bônus. vamos fazer É um Quem, mesmo isso. bônus, já ok. é um bônus. Quem quiser usar, pode usar, é um bônus. Paulo, o bagulho usar tudo. Assim. O que o doutor disse é que o projeto tem que estar funcional e o mais importante é estar funcional, porque ele não está obrigando ninguém a usar interface gráfica. Ele disse isso me levar Exatamente. tempo, vocês é que sabem. Eu só quero o projeto funcional. Que ele disse. Exatamente. Podemos ter bônus, Nelson. Bônus de quê? Isso é bônus com algo que você sabe fazer. Bom, não vai Mas levar onde, Paulo? Oh, Pronto, no esse próximo é, esse é o semestre. primeiro ponto. Mas se fosse utilizar. Eu particularmente já não sou muito amigo do AWT e esse outro que eu esqueci, tem a outra classe. Porque isso praticamente quase que não se usa. Yeah. E depois tem aquele layout meio arcaico, né? Aquele layout antigo. Isso quase que não se usa. É bom para se calhar saberem que existe, ter o conhecimento de como é que aquilo funciona, pode ser útil para uma coisa ou outra e se for para uma coisa breve. Agora, o que vocês, na minha opinião, que vocês deveriam mesmo aprender é alguma coisa que vai ser útil realmente para vocês na vossa carreira. Porque aprender a aplicar as interfaces usando
há essas classes nativas, o AWT, a outra já, que eu não me lembro agora. É bom para o âmbito acadêmico, mas para o âmbito profissional nem tanto assim. E é uma coisa que também, Inclu- mesmo no âmbito acadêmico, vocês só utilizariam isso até depois de pó. E até em pó. Depois do pó já não seria tão aplicáveis. Então é um conhecimento, é um tempo, esforço que vocês vão utilizar que não vai servir para muito tempo. Mas que é bom saber é. Mas Inclusive, até o doutor se já me pudessem aconselhou. aprender um outro recurso, como esse, por exemplo, pode vir no próximo curso de Java, seria bem melhor, porque é uma coisa que vocês vão utilizar sempre enquanto estiverem a utilizar o Java. Seja no âmbito profissional, pessoal, é um recurso recente comparado com a utilização daquelas interfaces. Se vocês avaliarem um pouco de todos os softwares que já utilizaram, são poucos e muito poucos que utilizam uma interface similar a que essas bibliotecas padrão de Java te oferecem. Se você usou um standalone, possivelmente é um feito em C Sharp, porque ele tem umas interfaces bem mais amigáveis pelo facto da compatibilidade que ela traz com o sistema operativo. O C Sharp, como é a linguagem da Microsoft, as telas dele são bem semelhantes à do sistema operativo, do Windows no caso. Então tem um aspecto um pouquinho mais agradável e atraente do que a do Java. Esse é só a minha Doutor, eu opinião. queria saber como é que nós podemos adicionar um ficheiro ou vincular um ficheiro de texto, né, ao nosso programa. Essa Eu- parte aqui eu vou adicionar. Leitura escrita de um ficheiro TXT. Que isso Para tentar simular também uma base de o dados, né? Para que a aplicação crie registro, como se fosse. É uma base de dados, na verdade. isso, precisamos para o projeto também. O doutor disse que Sim, isso sim, vou vamos deixar, precisar para o projeto vou também, porque o adicionar. doutor disse que vamos para o projeto. E já agora vou ver as exceções, até porque para implementar a leitura e escrita de ficheiros tem que ter o tratamento de exceções. Só que o tratamento de exceções, por que eu não sou a favor em falar de tratamento de exceções sem necessariamente perceber orientação a objeto, ou pelo menos conceitos iniciais? Porque orientação a objeto, quando você começa a fazer tratamento de erro, aí já é num nível um pouquinho avançado, não diria, mas um pouquinho fora dos fundamentos, porque as exceções têm uma estrutura que precisam ser compreendida. No momento você vai usar, por exemplo, no try-catch a classe exception, que é a geral, e depois você tem as específicas. Como é que eu ia te explicar que aqui estamos diante de uma herança? Se você não viu herança, você não tem ideia do que é herança. Então, teríamos abordagem como aquelas que tivemos, por exemplo, quando declaramos os métodos, que é do tipo, por enquanto vamos utilizar o public static, só para que os métodos sejam chamados, ok? Você está a utilizar algo, mas não sabes por que estás a utilizar aquilo. Se tiveres uma situação diferente do normal, você fica perdido. Então, começar a aplicar as exceções seria mesmo necessário ter um certo conhecimento, nem que for do nível mais básico, mas é necessário um certo conhecimento de orientação a objeto, principalmente para poderes perceber que todas as classes de exceções, porque cada erro tem sua classe. Geralmente o tratamento dá de forma geral. Vamos pôr aí um exception, né? Vocês vão ver muito por aí, try, catch, depois um exception aquele exception é a classe mãe, é a classe da qual todas as outras classes específicas herdam. Aí eu vou voltar a falar de herdar, de herança, outras classes, você já fica perdido. Mas com o conceito, com o que nós já vimos até agora, vocês já podem normalmente compreender aquela estrutura. Só não vamos falar de herança, né? Acho que a herança é basicamente um conceito bem pacífico também. O outro ponto é sobre o projeto. Como vocês já têm o projeto acadêmico, eu estava aqui a pensar em duas possibilidades. Uma
era termos um outro projeto paralelo só daqui do curso e duas era usarmos o vosso projeto, nesse caso de fundamento de programação, como o projeto daqui do curso. E tanto o vosso projeto ou o projeto que será específico do curso faríamos em conjunto. Mas atenção que se usarmos o vosso projeto, não vou resolver todo ele e com todos os detalhes. Poderíamos sim fazer juntos, poderíamos pegar o projeto e aqui juntos começar a construir, à medida que eu vou explicando os conceitos, como aplicarmos, resolver realmente algumas exigências, mas no nível mais básico, né? Porque o projeto, para ter uma boa avaliação, procurem não deixá-lo muito básico. Tentem fazer alguma coisa consistente. Se forem validar, façam validações. Procurem implementar toda a criatividade que vocês forem capazes. Isso dá muita pontuação no momento da avaliação do projeto. Mas antes mesmo de começarem a pôr os vossos artifícios, garantam que o básico está a funcionar. Se está a fazer chamada de modo mais básico, ok, boas. Só depois é que vão incrementando. Eu acho que agora para fazer chamada, vou pôr isso, vou pôr aquilo. Isso dá muita pontuação. E se tivermos que resolver aqui, eu vou resolver, ou vamos resolver no nível mais básico primeiro. Mas estarei aberto e disponível para poder vos apoiar caso queiram estender, aplicar alguma criatividade. Mas esse apoio é oral. Vou dar ideia, faz assim, vê aquilo, faz aquilo, e vocês vão pôr a mão na massa. Se eu tiver que me codificar é porque é uma coisa extrema. Mas também não tem nada que é extremo aí, ok? Algoritmo. Algoritmo é igual, de todos os níveis. Algoritmo que Steve Jobs faz. Mas eu acho, eu preferia que nós tivéssemos além do nosso, nós podemos assim retirar dúvidas também aqui, mas eu gostaria de ter um outro projeto paralelo também do ok. curso, Essa é a opinião que é do para Nelson. diversificar um pouco também, para Paulo. ter Sim. uma outra experiência também com outro projeto. Opa, já que o chefe concordou, podemos ir na ideia do chefe. Do Nelson, no caso, né? Sim, sim, doutor. Garcia, está de acordo? Onde tem duas pessoas que concordaram, doutor, acho que já não há motivo de eu. Sim, mas E é acho, sempre fico na dele, bom, fico na dele. Mas eu se sugiro, tens se uma fosse. ideia Se diferente, é fosse. sempre bom mostrar Se, a tua abordagem, porque se calhar os outros não pensaram aí. sobre o que fico aqui a pensar, doutor, é a questão tempo. Se com um único projeto já vimos que o tempo é pouco, imagina trabalhar em 2 projetos. Exatamente. O que você acabou de dizer é a razão principal de eu pensar desse jeito, de trazer essas duas opções. Porque você já tem o projeto, tem as provas, então adicionar um outro projeto, porque eu vou adicionar um projeto e eu vou cobrar, certo? E eu não sei como é que está o vosso calendário, para quanto tempo tem do projeto, como é que estão as provas, como está em que fase. Então, adicionar um outro projeto pode pesar para vocês. Por isso eu trouxe aqui. Não queria ser eu a decidir. Trouxe as duas opções. Ou vamos com Doutor, os, doutor, ou criamos um outro. estou aqui a Sim. pensar, o doutor Armando hoje disse-me que daqui a pouco vai anunciar também a data do projeto. Geralmente E os temos projetos provas já, assim, tipo, nessa semana. Sim, temos já prova de estrutura. Acho que na próxima semana também teremos prova mais de análise. Assim, também a prof a professora de álgebra também disse que daqui a pouco também vai também já anunciar a data da prova. Botar aqui a tentar pegar. não deixei de te ouvir, Paulo. Também deixei ele ouvir. Travou. Dá-se um projeto único para assim, nós conseguirmos, tipo. Já, também já Epá, do se tempo. for Tá assim, bom, então podemos vamos fazer ficar assim. com o nosso projeto. Avaliem o vosso calendário, o vosso tempo. E amanhã digam alguma coisa. Mas a princípio, Mas seria, amanhã terminamos o conteúdo
amanhã ou começaremos já o projeto ou se calharmos rever alguns exercícios que tiveram dificuldade, fazer aquela revisãozinha, aquela lapidagem, passar algumas ideias e se calhar ajudar a resolver alguns exercícios que estão a ter dificuldades e começarmos já com o projeto. Então, Sim, doutor. O dia dia da até amanhã tenham já um Sim, doutor. Eu posicionamento. tenho também uma questão que eu quero falar com o doutor. Que acontece comigo algo bem estranho, doutor. Não sei se o que é que se passa. Quando eu estou na aula aqui com o doutor, o doutor implementa alguma coisa, fico entendendo na boa, tudo está muito bem. Mas quando eu vou para o computador, eu pego no exercício, é como se tudo desapareceu. Mas, as coisas só funcionam quando o mestre está perto. Basta o mestre das costas, está a falhar de novo, tem que ligar de novo no mestre. Exata. Só que assim não funciona, doutor. Mas isso é, Sempre que isso é, tiver que isso é fazer ligar para o comum. doutor. Primeiro, quando fores replicar o que vimos na aula, faz exatamente como foi feito na aula. Porque o que acontece muitas vezes é nós percebemos enquanto estivermos na aula, mas quando formos praticar, vamos sentir que, não, tipo, agora tenho dúvida. Então, se tentares fazer já alguma coisa diferente, a probabilidade de ter dificuldade é maior. Comece replicando exatamente o que foi visto. Quando replicares o que foi visto, agora começa a implementar modificações. Porque isso é comum, é bem comum de acontecer. Acontece com todo mundo. O problema não está em ti. Está na complexidade das cadeiras. E aí, se tiveres dúvida, esteja livre em perguntar. Comecemos a ligar no doutor. Mas, doutor, seria possível nós, enquanto estivermos aqui a trabalhar no nosso projeto, o outro projeto que o doutor ia mandar, né, o doutor mandar para nós e ficar conosco para nós, se quisermos, depois fazer o Mas projeto? também não é algo. Não seria algo complexo. Seria algo mais. Eu ia pedir mais lógica. Na verdade, os projetos são mais lógicos. Mesmo o vosso projeto do Sinfônico não é complexo. Só que o que torna complexo é a exigência. Porque vou já vos dizer. Mais do que fazerem o que foi pedido no enunciado, procurem fazer. Se fizerem tudo, melhor. E se fizerem tudo e com mais uma certa criatividade, melhor ainda. Ou pelo menos, porque dificilmente faz-se tudo, né? Mas no que conseguirem fazer, se implementarem alguma criatividade, já será muito bom para vocês. Doutor, só uma pergunta que eu estou a ter. Se nós não vamos ter tipo uma base de dados, como é que nós vamos armazenar os números? Não sei se posso dizer. O Ficheiros? doutor já falaram lá, nós vamos usar um ficheiro de texto Sim, vamos a ficheiros. para armazenar. Ah, Não viste no dia da. que nem no C, né, doutor? Que nem não sei como assim. Para tipo, para ficheiros e armazenar conteúdo. Depois, se você querer ver, é só acessar o ficheiro e Exatamente. buscar o conteúdo que lá está. Exatamente assim. Será que o procedimento é o mesmo? É igualzinho, só são os recursos. Em C você usa uma coisa, Java vai usar outra. E cada linguagem vai te oferecer um recurso para este fim. Mas senão no fim é tudo a mesma coisa. Entendi. Pois, eu vou fazer isso. Amanhã vou apresentar para vocês aquilo que seria o projeto. Mas, como eu disse, o projeto não será feito por vocês. Não é alguma coisa que eu vou vos dar. Vão, façam e depois tragam para avaliar. É algo que nós vamos fazer juntos. Já começamos aqui, vou mostrar algumas ideias iniciais, vou dando os inputs e vocês só vão ir executando. Diferente do vosso projeto. O projeto deu enunciado e você se vira. Aqui não, eu vou dar o exercício e vou ir dando input. Inclusive vamos começar junto, aqui vai funcionar assim. Se calhar vamos montar a base, né, a estrutura do projeto juntos. Vou passar a ideia de como é que vai ter que seguir, como é que vão programando, como vão dividir os arquivos e vamos ir fazendo juntos. É uma coisa simples, porque não temos muito tempo. Como é projeto, se calhar poderão continuar alterando uma semana depois e partilhar o resultado final. Mas pronto, no final, Sim, depois sim. partilhem. Então, Pode ser assim. Deixem o vosso enunciado
no grupo. Eu já mandei ao doutor. Está lá no Vou ver WhatsApp. aqui também. Na verdade, está aqui a tentar ver um mais simples possível para termos um projeto. O importante é consolidar as ideias. Estamos, né? Quantas estamos Sim, a sim, falar? doutor. Sim. Estamos. Ok, Certo. boas. Alguma dúvida sobre o que se falou na aula passada? Nenhum. Sim, eu tenho alguma dificuldade. Muito. É que não do mesmo. Qual é a dúvida? Deixa-me só ver. Na verdade, é ao criar a classe. Dúvida ao criar classe. Tipo, quando criamos a classe, Uhum, sim. Quando criamos a classe, para que, tipo, criamos a classe no outro sítio, também criamos a classe principal também no outro sítio, depois vamos começar a invocar, doutor. Hum, sim, isso. A princípio, o que está a dizer é opcional, não é obrigatório. Tem quem vai pegar o projeto todo e pôr num ficheiro só. Vai pôr o main, vai pôr todos os métodos aí, vai fazer desse jeito. Não é recomendável. E na aula, eu penso que foi na aula passada, onde eu disse que à medida que vocês forem criando a vossa aplicação, tenham muita atenção em saber identificar quando é que é o momento de pegar naquela propriedade e tornar uma classe ou deixá-lo simplesmente como propriedade. Porque vocês têm que procurar ao máximo, pronto, vocês que estão já aqui no curso, estamos falando de orientação a objeto, fica a dica, tem que procurar ao máximo tirar benefício da orientação a objeto. Quem não tem noção de orientação a objeto, ele dificilmente vai repartir o programa dele em várias classes. Ele vai ter uma, duas ou três classes com um monte de códigos, propriedades que seriam classes. Ele vai fazer aí uma confusão de ficheiros, mas no final vai ter o projeto a funcionar. Mas a minha recomendação é tentem já começar a aplicar tudo quando for possível do que vocês sabem. Vão dividir em classes, depois começar a criar objetos. O que nós vamos ver hoje vai dar mais subsídio no que vocês vão utilizar e por outra vai ajudar a compreender um pouco de muita coisa que nós já vimos também. Então isso aí, Paulo, não é obrigatório, é opcional, mas eu recomendo que façam. Sim, sim, doutor, sim. Programação, história vou passar. Vimos isso na aula passada, mas vou passar. Falamos de classe, só para fazer um resumo. Classe em programação objeto podemos entender como um modelo a partir do qual criamos objetos. E objetos é uma instância da classe, ou seja, é a materialização da classe. Falamos também, ou reforçamos o conceito de referências, sendo que referência é nada mais do que uma variável que aponta para um objeto. Falamos do conceito de encapsulamento, que consiste em abstrair, que consiste na abstração, né, de código, que consiste em abstrair certas complexidades e expor simplesmente o que é necessário. Lembrando que encapsulamento é algo que se alcança mediante um conjunto de conceitos. Encapsulamento é basicamente uma ideologia, não é algo que ou que tem uma palavra reservada para alcançar o encapsulamento. O encapsulamento não se alcança com uma palavra reservada como tal. É algo que se alcança com um conjunto de conceitos. É que nem uma ideologia. Quando você aplica o conceito A, aplica o conceito B, aplica o conceito C, o resultado dessas aplicações dá o encapsulamento. Por isso diz que a compreensão do encapsulamento vai ser à medida que formos falando de orientação a objeto. Mostramos como se cria uma classe, coisa que nós já viemos fazendo desde o início da aula. As regras de nomenclatura da classe. Deve sempre começar com uma letra maiúscula, pode conter números, pode conter acentos.
não pode ter espaços nem caracteres especiais, não pode ser igual a nenhuma palavra reservada da linguagem. Para além das regras, temos as convenções. Não acentuar, preferencialmente, usar letras minúsculas, com exceção à primeira, nome com mais de uma palavra, usar o modelo Camel Case, já sabemos como funciona, e criar cada classe no seu próprio arquivo. Este ponto aqui, Paulo, pelo que você perguntou, vai ter quem num arquivo vai criar 2 ou 3 classes. Vai ter, por exemplo, se calhar classe cliente, classe telefone, classe sei lá o que no mesmo arquivo. Vai funcionar? Vai, mas não é recomendável. Recomenda-se que crie para cada ficheiro uma só classe. Se é classe telefone, aquele ficheiro é mesmo só do telefone. Se é classe cliente, aquele é mesmo só cliente. Se é classe pessoa, é mesmo só pessoa. E assim sucessivamente. Temos aqui exemplo da criação de uma classe. Vimos os tipos de comentários, que são em linha, em bloco e em bloco para documentação. Depois falamos dos atributos. Toda classe é composta de atributos e métodos. Assim é composta uma classe. O que é um atributo? São as propriedades do objeto que a classe representa. E os métodos, as ações do objeto que a classe representa. Se eu tiver uma classe pessoa, por exemplo, uma pessoa tem nome, uma pessoa tem data de nascimento, uma pessoa tem pais, uma pessoa tem uma certa morada. Então, todas estas propriedades são traduzidas em atributos. Uma pessoa fala, uma pessoa anda, uma pessoa banha, enfim. Todas estas ações são traduzidas em métodos. Então, são estes 2 elementos que constituem as classes. Depois, crio uma classe. Eu preciso, posteriormente, utilizar essa classe. Como é que eu utilizo a classe? Para utilizar uma classe, eu preciso criar uma instância da classe. E como é que eu crio essa instância? Através da palavra reservada new. Esta palavra new é usada para criar instância. Sempre que encontramos new alguma coisa, significa que nós estamos a criar uma instância daquela classe que vem a seguir a palavra new. E quando criamos uma instância, para podermos manipular a instância, temos que criar uma referência. Lembrando que criar instância não significa criar referência. Assim como criar referência não significa criar instância. É necessário criar uma referência e associar esta referência a uma instância. Por que nós fazemos isso? Para podermos manipular a instância. Se não tivermos referência da instância, nunca conseguiremos manipular esta instância. Mas eu posso criar uma referência sem apontar para uma instância? Sim, pode. E como é que eu faço isso? Quando crias uma referência sem uma instância, você tem automaticamente o valor nulo. Porque todo tipo de dado tem um valor default dele. E o null é o valor default para as referências. Sempre que crias uma referência que não tem instância, aquela referência tem null, vazio. E o null também pode ser usado para zerar a referência. Tem uma referência que aponta para uma instância e eu quero que esta referência deixe de apontar para aquela instância. Ok, vou lhe atribuir null, assim como está aqui no final do material. Desde o momento que atribuis null a uma referência, está a dizer que essa referência deixou de estar ligada a uma instância. Depois começamos a falar dos modificadores de acesso, que são palavras reservadas que também já estamos a utilizar desde as primeiras classes. O que são modificadores de acesso? São elementos que ajudam a controlar a visibilidade de classes, atributos e métodos de um programa. E o Java tem 4 tipos principais de modificadores de acesso. Primeiro é o public. Este modificador de acesso torna a classe, o método ou o atributo acessível a partir de qualquer outra classe e a partir de qualquer parte do programa.
Nas definições dos modificadores de acesso, eu fiz questão de indicar sobre quais elementos ele atua. Por exemplo, se repararem no modificador public, menciona-se classe, método e atributo. Isso quer dizer que é um modificador que podes aplicar tanto para classe, para método ou atributo. E quando fazes isso, como eu disse na aula passada, tornas o teu elemento barra aberto. Por quê? Porque qualquer classe pode chamar aquele elemento, aquela classe, método ou atributo, pode alterar aquela classe, método ou atributo, faz com aquilo que ele bem entender. E utilizar public para todos os atributos e métodos ou classe não é recomendável porque belisca alguns conceitos de orientação a objeto. Então, sempre que fores utilizar esse modificador, tenha a certeza de que aquele elemento é para ser público. Mas existem elementos que devem obrigatoriamente usar o público. No caso das classes e os métodos. As classes devem ser sempre públicas, exceto as classes internas, né? As chamadas inner classes. Essas aqui podem variar o modificador, mas que também não é aconselhável fazer. Depois temos o private, que restringe os elementos. O private faz com que somente a classe tenha acesso aos seus atributos e métodos. E se reparares aqui, não tem a classe. Para o modificador private, só temos acesso ao atributo e método da própria classe. Não indica a classe. Quer dizer que é um modificador que não se aplica a classes, mas aplica-se a atributos e a métodos. E o que esse modificador faz? Faz com que o atributo ou método seja acessível apenas pela classe em que ele foi declarado. E esse é um modificador que se recomenda para os atributos. Ok, até a aula passada nós vimos aqueles dois casos. Até aqui alguma questão nenhuma, né? Quantos modificadores de acesso, o público e o privado, não há dúvidas. Tá claro, né? Se eu entendi, o privado o private é usado mais para atributos. E o classe e público é mais usado para classes. Não, calma. É assim. Sim. Público ou public pode-se usar em classe, métodos e atributos. Podes utilizar nesses três. Mas atenção que o poder não é dever. Podes utilizar, ok? Só que não é recomendável, por exemplo, que apliques aos atributos o modificador public. Não é recomendável, mas podes aplicar, só não é recomendável. Enquanto que as classes recomendas ou devem usar o modificador public. Porque se fores para uma das tuas classes alterar de public para privado, não vai passar. Vai dar erro. Certo? Já o private é para métodos e atributos. Para classes não vai passar, a menos que seja inner class. Mas inner class não, é alguma coisa que eu não vou pôr na mesa, porque não é recomendável termos inner class. Se um dia tivermos necessidade, que seja em casos excepcionais e por uma razão mesmo bem justificada. Mas não é recomendável. Depois temos o protected. Esse modificador permite o acesso ao elemento pela própria classe, pelas classes do mesmo pacote e pelas subclasses. O protected é um modificador que ficaria entre o público e o privado. Por que ele ficaria entre o público e o privado? Porque o público é barra aberto. Em qualquer pacote, em qualquer classe, em qualquer parte do programa, em qualquer parte do teu projeto, ele é acessível. O privado, ele restringe só para a classe. Já o protected, ele permite que
o elemento, né? Nesse caso a classe, o método, porque esse também pode se aplicar à classe, seja visível somente no pacote. Pacotes também que é algo que nós vamos já ver a seguir, mas já adianto que pacotes é nada mais do que uma pasta que agrega um conjunto de classes. É isso aí, não tem segredos. Pacote é uma pasta, ok? Então estamos a dizer que quando usas este modificador, estás a dizer assim, só as classes desta pasta podem aceder a este elemento, a esta classe, a esse atributo, a esse método, enfim. Mas ele vai um pouquinho além, porque aqui diz, permite que o elemento, com acesso ao elemento pela própria classe, ok? Assim como faz o privado, pelas classes do mesmo pacote, ok? Estamos a falar de todas as classes da mesma pasta e por subclasses, mesmo que estejam em pacotes diferentes. Aqui nós já estamos a falar em herança, porque quando se fala de subclasses, já é herança, é uma classe que herda a outra, e quando uma classe herda a outra, isso já é herança. Então, como é um conceito que a gente não vai ver, não vou ir muito a fundo, mas também não tem muita complexidade. Para nós importa até pacotes. Devemos saber que quando utilizamos este cara, estamos a falar que só os elementos deste pacote podem ter acesso. Pode vir uma questão, mas em que caso eu ia precisar declarar o protected? Por que eu ia querer que só as classes de um pacote vissem o meu elemento? Ok. Aqui, ou seja, a resposta dessa pergunta é, como é que eu digo, é relativa. Relativa por quê? Porque esse modificador aplica-se muito mais dependendo da lógica, da necessidade e do contexto. Diferente do public. Porque public dizem assim, classes devem ser public. Ok? Você sabe que sempre que tiver uma classe, independentemente da lógica, é public. Para o private, dizem que o private, ou seja, todos os atributos da classe devem ser private. Ok. Estamos a dizer que independentemente da lógica, independentemente da finalidade do meu projeto, todas as classes devem ter os atributos private. Aí não importa a lógica, não importa nada, é para ser assim. É uma recomendação a princípio, mas é para ser assim. E já o protected não. O protected é opcional, depende da lógica. Imagine que nós estamos a fazer... ok, vou dar exemplo do vosso projeto. Vamos supor que no vosso projeto você cria duas pastas. Vais ter uma pasta cliente e vais ter uma pasta operadora. Ok? Por exemplo, na pasta cliente você vai ter todas aquelas classes que afetam o cliente. Podes ter aí uma classe cliente, mas o que? Vamos supor que você tem uma classe aí cliente. Na classe operadora você pode ter uma classe número, pode ter uma classe chamada, por exemplo, pode ter uma classe mais o que? Ok, na classe da operadora tens números, tens chamada, tens duas classes. Na classe dos clientes você tem o próprio cliente, ou no pacote dos clientes tens o próprio cliente, e vamos supor que vamos adicionar mais um pacote, uma classe aí contactos. Por alguma razão, eu ia dizer assim, o cliente em nenhum momento pode chamar as classes do pacote operadora, porque as classes do pacote operadora são classes restritas do negócio. É de uma operadora, de uma Unitel da vida, de uma Movicel. Só uma empresa, uma operadora pode aceder àquelas classes, porque nestas classes tem lógicas que fazem o negócio funcionar. Tem como se criar um número, tem como se criar um código de recarga, tem como se carregar um telefone. O cliente nunca pode chegar numa dessas classes. Automaticamente, em algumas classes do pacote operadora, eu vou utilizar o protected para garantir que nenhuma outra classe que não seja deste fórum, deste contexto operadora, tenha acesso. Quer dizer que se uma classe que esteja no pacote cliente tentar aceder diretamente a uma classe no pacote operadora, vai ser barrado.
Eu falei, não, você não tem permissão para aceder a essas classes. Estamos juntos até aqui, né? Conseguem perceber a lógica ou como podemos implementar este modificador? Ficou claro um exemplo prático? Sim. Sim. Então, esse modificador é mais nessa vertente. Ele não é obrigatório ser utilizado, vai depender muito da lógica, da tua necessidade. E depois temos o modificador default, ok, ou também chamado de package ou friendly, né? São vários nomes. Default é padrão, quer dizer, o modificador padrão. Esse modificador torna a classe, o método ou atributo acessível apenas por classe do mesmo pacote. Quando nenhum modificador de acesso é especificado, implicitamente se assume o modificador package. Ou seja, esse modificador, deixa eu ver meu VS Code aqui. Esse modificador, como é que ele é utilizado ou quando é que ele é utilizado? Ele é utilizado quando a gente não especifica explicitamente o modificador. Por exemplo, eu vou declarar classe só usando a palavra classe. E eu ia perguntar para vocês, qual é o modificador de acesso desta classe? Package. Default. É exatamente o default. Quando não especificas, é default. E quando o componente tem o modificador default, ele só é visível no pacote. E o que é pacote? Já acabei de explicar resumidamente, mas depois vamos entrar também nesse ponto. O pacote é nada mais do que a pasta. Só os elementos daquele pacote têm acesso à classe, se for classe, ao método, se for método, e ao atributo, se for atributo. Porque eu posso chegar aqui no método, esse cara aqui, ele tira o public, ele não dá erro. Nos atributos, por sinal, todos que estão aqui já têm o modificador default, que é o modificador padrão, package ou friendly, como preferir, e torna todos esses elementos acessíveis simplesmente no pacote. Uma classe que estiver fora deste pacote não consegue ter acesso. E depois, vimos aqui que classes devem sempre ser publics, assim como eu estava a dizer, com exceção às inner classes. Inner class é uma classe declarada dentro da outra. E depois, recomenda-se ter os atributos todos de uma classe como private. Não é obrigação, é recomendação. Se não fizeres, não vai passar. Vai funcionar, mas se não fizeres, estarias a violar uma recomendação da orientação objeto. Depois temos os pacotes, que é o que já dei uma introdução. Basicamente o conceito-chave já foi passado. Vamos só ver aqui os detalhes, alguns detalhes da sua implementação. Pacotes ou package, né? Aquele está mais, está errado aí. São essencialmente diretórios no sistema de arquivos que agrupam classes e interfaces relacionadas. Traduzindo isso, são pastas. São pastas do nosso projeto. E estas pastas são criadas para agrupar classes relacionadas. Essa é a lógica da criação dos pacotes. Estás a criar um sistema de gestão acadêmica. Vou ter uma pasta, por exemplo, pedagógico, ou área pedagógica, enfim. É uma pasta onde você coloca todas aquelas classes que pertencem à direção pedagógica. Posso ter um outro pacote administrativo, um pacote onde vou colocar todas as classes que fazem, parte da área administrativa. Estamos a falar aí propinas, matrículas, inscrição e tal. Num pacote pedagógico eu teria, por exemplo, pautas, mais o que? Ficha dos professores e tudo aquilo que tem a ver com o setor pedagógico. Essa é a lógica de criação de pacotes. Quando forem criar pacotes, pense sempre desse jeito. Não é criar pacotes porque te deu na telha. Não. Criem pacotes quando há necessidade de agrupar classes do mesmo contexto, classes do mesmo domínio. A utilização de pacotes é um mecanismo usado para organizar classes e interfaces em namespace distintos, facilitando a gestão de grandes projetos, evitando conflitos de nomes.
Vou começar por explicar o que é namespace, que é um conceito bem comum em programação e a sua aplicação também varia muito de linguagem para linguagem. Por exemplo, o conceito de namespace em C é diferente do conceito de namespace em Java. E em Java, namespace é nada mais do que pacotes. Em C, possivelmente alcança de outro jeito. Acho que é uma palavra reservada. É isso, né? Vocês que estão, a vossa mente está fresca com C. Em C, para definir namespace, que é uma C palavra. Sharp. É mais C Sharp. Pois, deve Mas é mais em ter. C Sharp. C também tem. C também é possível usar namespace. Então, os pacotes, para além de permitir agrupar classes do mesmo contexto, eles trazem uma vantagem. Qual? Sabemos que não é possível. Eu vou essa coisa da câmera está me complica a vida. Já está muito poluído. Deixa eu ver aqui. Nova aula. Vamos abrir uma pasta. Vou chamar de PO2. Vou abrir aqui o PO2. Estou a tentar explicar o que há outras vantagens da utilização dos pacotes. Primeira vantagem é agrupar as classes, né? E a outra é evitar conflitos, facilitar a gestão das classes. Não é possível criar duas classes. Eu vou já iniciar criando aqui dois pacotes. Vou chamar de pacote 1. O outro vou chamar de pacote 2. Ou então vou fazer assim. Mereci, mas pronto. Que era para contar demora assim. É para criar dentro, é para criar fora, é para criar aqui, para criar. Caramba. Deixa eu ver se está da maneira. Ok, tenho dois pacotes e eu venho aqui, vou criar uma classe, né? Posso chamar de myClass 1. Ou myClass.java. Vamos lá ver. Então já que eu estou autocompleto. Não sei porque que não veio. Estou ponto aqui. Pronto. Eu tenho essa classe, my class, até nem preciso, não quero um. Agora vou tentar criar aqui mais uma outra classe e chamá-la também de myClass.java. O próprio IDE já me alerta, o VS Code já diz que nem me permite criar, porque ela automaticamente já reconhece que existe uma classe com este nome e não podes ter no mesmo pacote classes com o mesmo nome. Se eu colocar aqui ele já passa. Ok. Não posso ter classes com o mesmo nome num pacote, mas eu posso ter classes com nomes iguais em pacotes diferentes. Bem, eu tenho uma classe myClass no pacote 2 e outra classe myClass no pacote 1. Aqui fica mais claro o conceito de namespace. Namespace, como a própria tradução diz, é espaço
espaço de nome ou nome num determinado espaço. Considera um pacote como uma área, um certo espaço em que todos os nomes neste pacote devem ser únicos. Então, se eu vou para um outro pacote, já estou fora desse space, já estou fora deste contexto. Então, eu posso ter uma classe com o nome de uma que já existe em algum lugar. Porque isso é comum. É comum, num determinado projeto, ter a necessidade de ter classes com o mesmo nome. Porque, por alguma razão, a lógica do negócio que tiveres a implementar assim exige. Então, com a separação de pacotes, você consegue ter isso. Essa é uma das vantagens da utilização dos pacotes. Namespace, eu já acabei de explicar. Já visto alcances com os pacotes e tudo mais. Pacotes. Mas, doutor, é possível nós usarmos uma classe de um pacote diferente? Uma classe de um pacote diferente, como assim? Usar num pacote classe de outro pacote, é isso? Isso. Sim, é possível. Lembras que quando estamos a falar do modificador public é bar aberto. Em qual a classe que declaras ou o método que declaras como public. Então, o public não se limita àquele pacote. Não, public é geral. Qualquer pacote, Ok. qualquer classe do teu projeto chama. Já Ok. o que não. Por exemplo, o pacote declara. Isso aqui é a questão do Paulo, eu me lembro bem, quando estamos a falar da estrutura do Java. Aqui eu vou declarar pacote. Esse é o pacote daqui. Pacote 2 mesmo? Sim, pacote 2. Paulo, lembras que quando apresentei a estrutura do Java, falaste, não, apresentar o pacote, não meteste e tudo mais. Ok. Porque, como eu estava a dizer, nós estamos a trabalhar na raiz do projeto. Geralmente os pacotes só são identificados quando você começa, ou quando crias pacotes como tal. Porque se eu criar uma classe aqui na raiz do projeto, fora desses pacotes todos, eu não tenho necessidade de indicar o pacote porque ali é a raiz. E considera-se, né, o pacote default. Mas quando já começas a criar pastas e subpastas, você já é obrigado a utilizar a palavra package para mencionar o pacote. Na pergunta que o Nelson fez, um exemplo de quando utilizas um pacote, uma classe de um outro pacote, é quando utilizamos o scanner. Quando nós utilizamos o scanner, nós estamos a chamar aquela classe, ou seja, nós importamos o scanner. E se reparares que na importação há um conjunto de nomes, ponto, nome, ponto, nome, ponto. Aqueles nomes, ponto, aqueles pontos que aparecem indicam a localização daquela classe, que é o que vamos já ver a seguir também. O pacote é definido usando a palavra reservada package no início de um arquivo da classe ou interface. O nome pacote corresponde à estrutura de diretores do sistema. Para declarar o pacote é sempre aqui no início. E normalmente os IDEs já te fazem esse favor. Se eu vir aqui my class 2.java, geralmente quando ele salvar já te dá a estrutura. Inclusive já põe. Só não sei porque que não pôs. Se calhar porque ainda não tem uma classe principal. Ele já te põe o pacote aqui em cima. Exemplo, esse que está aqui, package po.exemplos, né? Esse é o nome do pacote. E quando nós declaramos um pacote, como pacotes são pastas, uma pasta pode ter subpastas. Eu posso ter, vou voltar no exemplo do gestão acadêmica, eu posso ter uma pasta, um pacote administrativo, né, onde tem todas as classes da área administrativa, e dentro da pasta administrativa vou ter um outro pacote que eu vou chamar, por exemplo, propinas. Eu tenho uma pasta dentro de outra pasta, ou seja, tenho pacotes e subpacotes. E como é que
eu vou fazer referência a um subpacote. É simples. Sempre que se trata de um subpacote, nós vamos ter o ponto ali, o operador ponto. Por exemplo, PO é um pacote, é uma pasta, ponto exemplos. Estou a querer dizer que na pasta PO tem uma outra pasta chamada exemplos. E assim sucessivamente. Se tiver uma outra pasta dentro de exemplos, é só ponto, nome daquela pasta e assim sucessivamente. É assim que se acede aos subpacotes de um pacote. Se uma classe não declara um pacote, ela pertence ao pacote padrão, default, package. Está na raiz. Aqui você não precisa se matar. O uso do pacote padrão é desencorajado em projetos maiores porque não oferece a organização e o controle de acesso dos pacotes nomeados. No vosso projeto, por exemplo, vocês vão usar pacote. Se não estavam a pensar em usar pacote, já comecem a pensar que vocês devem usar pacote. Porque um projeto grande, sem pacotes, é uma praça. Aquilo é uma praça. Então, os pacotes ajudam a organizar o projeto, ajudam a dar uma estrutura melhor, um controle melhor do projeto e uma melhor reutilização dos códigos, também principalmente aqui em Java. Então, não usar pacotes em projetos é algo totalmente desencorajado. Mas atenção, não vamos ser extremistas. Projeto de 2 classes quer fazer 3 pacotes. Nem para ser extremista. Por convenção, os nomes de pacotes são escritos em letras minúsculas. Toda ela minúscula. Não há camel case, não há nada. É todas elas minúsculas. Para evitar conflitos com nomes de classes e interface. Geralmente os nomes dos pacotes começam com domínio invertido da organização para garantir unicidade global. Essa é uma prática, é uma convenção. Geralmente quando estás a fazer um projeto, o pacote principal, geralmente, e quando vocês criam um projeto no NetBeans, ele vem já com uma estrutura, acho que vem o source, tipo, vem main, não sei, já nem me lembro devidamente a estrutura do NetBeans. Até onde está a classe principal fica em que pasta? Source, né? É na SRC, ou seja, os netbineiros. Sim, source package. Ele fica na source. Quer dizer que ele vai considerar a source, né, como o elemento principal. Mas uma recomendação na estrutura do projeto é que o pacote default, ou seja, o pacote, vamos considerar assim, principal do projeto, onde vai estar a tua classe que executa o projeto, pega o domínio da instituição. Vamos supor que esse é o nosso projeto, eu teria algo mais ou menos assim. Esse é o AN, né? O AN é oan.co. Seria o AN, essa pasta. Dentro da pasta OAN eu teria uma outra pasta. AO eu teria dentro de AO uma outra pasta. E já vou explicar porquê. Dentro de AO eu teria uma outra pasta CO. O domínio do campus é uan.ao.co. É isso, né? Ou só ponto .ao? Acho que é isso. Vamos considerar só ponto .ao. Vamos tirar esse cara. Quando está se criar pacotes, não é aconselhável ter palavras compostas. Vou usar o termo compostas para dizer que palavras que têm mais de uma palavra. Ok? Por exemplo, uan.ao. Teres o nome do domínio assim, ou usar underline. Por exemplo, eu aqui teria feito assim. Teria feito deste jeito. Vou apagar esse cara. E teria feito assim, uan underline ao, porque não posso pôr ponto. Até se calhar ponto. Tipo assim, é um pacote só, mas o nome é composto. Ou em vez de ponto, usaria o underline. Ou se não usar o underline, usaria o camel case. Alguma coisa assim.
Não é recomendável isso. Funciona? Funciona. Mas não é recomendável. O recomendável é um nome, uma pasta. Um nome, uma pasta. Então, se o domínio é uan.ao, ao invés de eu colocar este texto todo como nome de um pacote, eu vou repartir. Vou ter uan, um pacote. Dentro de uan, vou criar outro pacote e vou chamá-lo de ao. E por que uan ao? Porque é o domínio da nossa instituição. Como vocês podem ver aqui, recomenda-se, isso aqui é uma recomendação, né? É uma convenção. Os nomes dos pacotes, geralmente os nomes dos pacotes começam com o domínio invertido da organização. Domínio invertido. O domínio do campus é uan.ao. Se eu inverter isso é ao.uan. Se eu trabalhar na Google, vou ter google.com. Quando falar, ok, cria um projeto para lançar uma nova feature. O teu projeto terias o pacote com.google, domínio invertido, é só inverter. Então aqui no nosso caso, em vez de uan.ao, seria quem? Deixa eu já apagar, isso aqui era só para perceber. Seria quem? Se não vai ser uan.ao. Será ao.an. Exato, seria AO, mas atenção, AO, uma pasta, UAN, Sim, UAN, outra outra pasta. pasta. Agora, onde é que vai surgir o ponto? Quando eu criar uma classe neste pacote, vou pôr, por exemplo, estudante Java, é aqui onde aparece o ponto, tá vendo? Ele definiu o pacote. Aqui onde aparece o ao.an. Este é o pacote desta classe. Estamos juntos até aqui, né? Sim. Ok. A declaração de pacote package .com.papapá corresponde à seguinte estrutura. Ok, ele explica como abrir o pacote. Depois do source, como eu disse, aí tens o vosso projeto, começa no source, depois você, porque esse source já é basicamente o default. Quando você vai no teu ideia criar o projeto, já vai dar uma estruturazinha até source. Considera o source o teu ponto de partida. Aí eu vou criar com ponto. Já sei que tem uma pasta com ponto example. A pasta com tem uma outra pasta example, conforme vem aqui esse desenho. Ponto my app. Dentro do exemplo tem uma pasta my app. E dentro dessa pasta my app tem classes. Aqui, como só faço menção ao pacote, vou parar aqui. E traduzindo este pacote em termos de diretores, é essa estrutura que nós temos aqui. Pacotes podem conter subpacotes, permitindo uma hierarquia mais profunda e uma organização mais granular. O acesso aos subpacotes é feito usando o operador ponto, conforme eu acabei de explicar. Até aqui, pessoal, alguma dúvida sobre pacotes? Coisa simples, pastas. Não há dúvida, né? Por mim, não. Eu só gostaria de entender uma coisa, doutor. Quando eu crio normalmente, quando eu crio um projeto, né, e ele vem em forma de pacote, e eu quero, por exemplo, os exercícios da vez passada, quando eu mandei, não entendia muito bem isso. Bom exemplo. Eu mandei, eu criei todos, criei só um pacote, fui adicionando as classes no mesmo, estavam no mesmo pacote, todas as classes. E quando eu clicava em executar, ele executava sempre a classe inicial, a main, que veio com a criação do pacote, e não executava as outras. Eu tinha que usar uma outra tecla, né? Apertar o botão direito do teclado, aparecer a opção para poder executar. Isso só no NetBeans. No VS Code ele executa.
Sim. Isso por quê? Porque alguns IDEs, tipo NetBeans, IntelliJ, eles memorizam a tua classe main, tua classe principal, é chamada a classe principal. Partindo da ideia de que cada projeto só pode ter uma classe principal. Na lei, cada projeto só tem um main. Pronto, é aqui a nível da aula que vamos ter várias classes, cada um com o main dele. Mas na lei, cada projeto, cada programa só tem um arquivo com main. Então, sempre que fores executar o teu projeto, ele entende que vai executar a classe principal, que é a classe que tem o main. Então, essa é a razão do NetBeans memorizar aquela classe. E assim ele tem mecanismo de correr as classes separadamente. Porque eu poderia, já agora que perguntaste, eu poderia, vamos fazer assim, tecla 21, né? Tem uma pasta, depois na tecla 21 íamos criar um pacote exercícios 1. Ainda na tecla 21 criaríamos outro pacote exercício, não acentuei, né? 2. Aí tem dois pacotes. Depois aqui dentro eu criaria todas as classes do exercício 2, aqui dentro eu criaria todas as classes do exercício 1. Depois é só ir executando. Para esse nosso caso, se calhar poderíamos criar em cada pacote uma classe main para executar este exercício. Prontos. Podemos avançar, não é, Nelson? Podemos, doutor. Nesse caso, então, para apresentar Deixei de te ouvir. para apresentar os exercícios, eu posso simplesmente ou chamar todas as classes em uma só na main e depois executar. Para os exercícios vai ficar um pouquinho complicado. Porque para o exercício, cada classe ou cada problema com seu próprio main. Ou terias que, se calhar, criar um mecanismo de centralizar os exercícios. Aí terias que ter, por exemplo, métodos, cada método ser um exercício. Depois ter na classe principal apresentares algo parecido a um menu. Chamar todos os métodos. 2 ou 3. Não percebi? Não, percebi. Yeah. Por exercício é... Basicamente, como projeto. Queres um menu, Delson? Mas não é necessário. Como projeto de lógica. Yeah. Para isso não precisa ir por aí. Faz mesmo cada ficheiro com o main dele. Cada arquivo executa mesmo cada primeiro ficheiro dele. Agora, se quiser centralizar, pode, mas vai ter um pouquinho de mais trabalho. Vai ser tipo um projeto que poderíamos chamar Sistema de Gestão de Tarefas. Ou de exercício, anyway. Você escolhe o exercício e executas. Ok. Com a utilização de pacotes, o nome da classe pode ser definido como unqualified name, que é nome não qualificado, e full qualified name, que é o nome qualificado. Isso é o quê? Nome não qualificado é o nome simples da classe. Nome simples da classe é esse nome aqui. Vamos criar aqui uma classe exercício 1 Java. Vamos lá. Nome simples da classe, esse nome aqui, exercício 1. Esse é o nome da classe. Aquele nome que dás à classe é que é o chamado nome não qualificado ou unqualified name. Esse nome é chamado nome não qualificado por quê? Porque é um nome que não levas em conta o pacote. É tipo, imagina falar da classe scanner. Qual é a classe para leitura de dados vindo do teclado? É a classe scanner. Mas ao dizeres classe scanner, aqui não está explícito o pacote. Nós não sabemos aonde está essa classe. Nós temos aqui só o nome da classe. Temos o nome simples da classe. É o que? O chamado unqualified name. Quando não indicamos o nome do pacote, aquela classificação, e quando indicamos o nome do pacote, ela já é chamada de nome completo. Até as classes têm nome completo.
E o que é o nome completo da classe? É o nome da classe incluindo o pacote em que ela pertence. Exemplo, a nossa classe exercício 1, o nome simples é exercício 1. O nome completo da classe é o pacote, isso aqui, tecla 21, ponto, exercício 1, ponto, exercício 1. Esta aqui é o nome completo dessa classe, ok? Vamos considerar que essa parte toda, antes do nome da classe, é o pacote em que ela está. E no final tem o nome da classe. O mesmo acontece com o scanner. O scanner, né? Tens aqui, já foi feita a importação. Este é o nome simples da classe. O nome completo da classe é este que está aqui em cima. Scanner.util.scanner. Essa é a diferença entre o nome simples e o nome composto. Quando temos isso, agora vamos perceber por que nós importamos e por que nós aqui dentro só escrevemos o nome simples. Ou seja, alguém vai perguntar, professor, mas por que só utilizamos o nome simples? Se nós tentarmos usar uma classe de outro pacote, nós somos obrigados a indicar o nome completo do pacote. Por uma razão muito simples. Lembram-se que logo no início, ao falarmos de pacote, eu disse que não é possível termos duas classes com o mesmo nome num pacote. Isso não é possível. Mas é possível existirem classes com o mesmo nome em pacotes diferentes. Sendo assim, eu tenho na pasta exercício 2 a classe exercício 1. Na pasta exercícios 1 também vou ter uma classe chamada exercício 1. Quando eu chego aqui e eu digo assim, exercício 1, a questão é, exercício 1 de qual dos pacotes? Alguém sabe responder? Já o Mateus já Não está pegou. identificado o pacote. Exatamente, não sabemos. Por essa razão, antes mesmo, ou seja, sempre que tivermos que usar uma classe de outro pacote, atenção, é necessário que se indique o nome completo da classe. Assim sendo, se eu fosse utilizar o scanner, eu teria scanner, né? Ele importa. Vai lá fazer a importação, ok. Ele fez a importação. Geralmente nós importamos. Quando já importamos a classe, eu já disse assim, a classe scanner que eu estou a usar aqui é a classe que está neste pacote. Esse é o nome completo da classe que eu estou a utilizar. Mas eu posso não importar, posso usá-la diretamente. Venho aqui no scanner, você vai me obrigar a ter aqui um método. Vou pôr esse carinha. Eu posso chegar aqui e dizer assim, ele é do pacote java.util.scanner, né? Depois aqui vou ter leitor, por exemplo, igual a new, mesma coisa, java.util.scanner system, system.in, isso aqui. Cool. Estão a ver que também funciona. E eu nem importei. A questão é, também dá para usar a classe sem importar. Sim, na verdade a importação é só uma maneira de você deixar claro que, olha, eu estou a usar esta classe do pacote Y. Porque você deve sempre indicar o nome completo. Então, para não estarmos a indicar o nome completo em várias linhas, porque geralmente essa classe posso ter a necessidade de criar vários objetos, para não estar sempre a escrever isso de forma bem longa, então importo uma única vez, vou importar aqui e depois só vou ir utilizando o nome simples. Mas para nós também podemos para aqui. Ficou claro isso? Ficou claro porque a diferença entre nome qualificado, nome não qualificado, ou nome simples e nome composto e a importância deles? Sim. Só não ficou claro a importância do nome qualificado.
Nome qualificado é o nome completo. O nome completo. Sim, a importância dele. Sim, o nome completo é importante porque ele permite eliminar a ambiguidade ou equívoco. Como? No pacote exercício 2 tens a classe exercício 1. No pacote exercício 1 também tens a classe exercício 1. Imagine que eu tenho, vou aqui no root, vou criar uma classe que vou chamar de app, e na minha classe app, onde eu terei o meu método principal, eu preciso de uma instância do exercício 1. Agora eu pergunto, exercício 1 de qual dos pacotes? 1 ou 2? Não sei, porque aqui só estou a usar o nome simples, que é o nome não qualificado. Então, para que esteja claro qual dos exercícios eu estou a utilizar, eu devo utilizar o nome completo, que é o nome qualificado. E eu sei que o exercício está em tecla 21, ponto, exercício. Se eu quiser usar o da pasta 1, exercício 1, ponto, esta classe. Aqui eu já consigo criar a minha referência. Vês que não deu erro? E eu nem importei. Essa é a importância do nome qualificado, o nome completo. Porque o nome completo inclui o pacote. O nome simples não inclui o pacote. Deu para perceber, Garcia? Sim, deu, doutor. A questão seria aí, por que geralmente quando estamos a utilizar, não colocamos aqui o nome completo? Exato. Para não termos que repetir isso várias vezes, porque eu posso querer criar 3 instâncias ou 4 instâncias dessa classe. Eu sou forçado a repetir isso N vezes. Logo, para não ter que repetir essa complexidade, eu venho aqui e importo. A importação é basicamente uma declaração de qual classe estás a utilizar. Eu vou aí e já declaro. E aqui já não preciso colocar o nome completo. Por quê? Porque aqui em cima já declarei, olha, a classe exercício 1 que eu estou a usar aqui é a deste pacote. E ele vai considerar esta. Aqui nós só precisamos usar nome simples, nome composto. Nome simples porque é só o nome dado à classe. Nome composto porque é o nome da classe mais o pacote da classe. Ok? Podemos avançar? Sim, podemos. Doutor. Neste caso, aula POA, aqui só exemplo que eu já expliquei. Para usar a classe de outros pacotes, deve-se importar, isso é feito com a palavra reservada importa. Ok, também já expliquei. Tem um exemplo, já dei exemplo. Para importar todas as classes de um pacote, usa-se asterisco. Ok. Isso é fixe. Sabem quantas classes tem o pacote java.util? Sabem? Não. Não, pelo que eu saiba. Eu vou, por exemplo, java.util. Util. Ponto. Tudo isso que está aqui são classes desse pacote. Está aqui, todas essas classes. Ok? A questão é, em muitos casos, vamos ter a necessidade de usar mais de uma classe de um determinado pacote. Mais de uma classe. Então, se eu fosse usar, por exemplo, vou chamar a classe matemática. Essa aqui, qual é o pacote dele? Esse é ponto lang não. Um pacote assim básico que nós podemos usar aqui. Champagne. Swing, ok. É o swing que eu tava. Ok, imagina o swing. O swing tem várias classes para a construção da interface. Só um exemplo, né? Tem o Javax, esse é o pacote em que ele pertence. Javax.swing.jOptionPane.
que é a classe que eu chamei. Mas como eu estou a construir uma interface, eu vou precisar de muitos componentes da classe swing. E então logo eu coloco um ponto aqui. Ele já apresenta um conjunto de classes que pertencem a este pacote. Todos esses caras que estão aqui são classes dentro do pacote swing. E não só, tem subpacotes. Tem aqui o swing, tem o JButton, checkbox, um monte de classes. Agora a questão é, será que eu vou ter que importar assim, eu vou importar o JOptionPane, depois vou importar mais outro aqui, por exemplo, o JButton, depois vou importar, para fazer o botão vou importar agora aqui, sei lá, mais das quantas, primo. Se não quisermos fazer várias importações de diferentes classes do mesmo pacote, eu posso simplesmente importar todas as classes daquele pacote usando o asterisco no final do pacote. Sempre que encontras esta anotação, estás a dizer assim: importa todas as classes que existem nesse pacote. E a partir daqui eu posso usar qualquer classe que está neste pacote sem me preocupar com a importação. Por exemplo, eu posso chegar aqui, JButton, BTN. Já não importei, já não tem nenhuma linha aqui, swing BTN. Ok, vou usar JOptionPane, sei lá das quantas, Pane, anyway. Já não importei, continuo nesta linha. Posso usar mais um aqui, um checkbox, CKB, já não importei. Por quê? Todas estas classes pertencem a este pacote. E eu aqui na importação disse assim: importa todas as classes deste pacote. E ele importou. Eu posso usar qualquer classe deste pacote sem qualquer problema. Mas atenção, evitem fazer isso. Não é uma boa prática. É isso que eu queria perguntar. Eu queria perguntar se ao importar todas as classes de um pacote não é prejudicial para a memória da máquina? Não é boa prática importar todas as classes. Se vais importar 10, 20, 30 classes, importa, mas não usa o asterisco. Não é, a menos que é um pacote criado por ti ou um pacote que você tem domínio de todas as classes que lá existem e tem certeza que vais usar umas 99 ou 98% das classes que lá existem. Fora disso, é um mar que não dominas a sua extensão, evita importar todas as classes, evita usar asterisco. Isso não é boa prática. Para importar todas as classes, como já expliquei, encapsulamento é alcançado na utilização da combinação dos pacotes e modificador de acesso. Lembra quando falamos de encapsulamento, eu disse que não é algo que se alcança com uma palavra reservada para tal, mas é algo que se alcança combinando conceitos. E até o que nós já vimos, já ficou claro que o encapsulamento se alcança usando estes dois conceitos, principalmente os modificadores de acesso, porque com ele você consegue criar restrições de acesso, os pacotes, porque com ele você consegue dividir as lógicas e abstrair certos conteúdos. É só um ponto, mas não é tudo. Outros mecanismos ajudam a alcançar esse cara. Agora temos aqui os famosos getters e setters. Mas antes mesmo de eu começarmos com esse ponto, alguma dúvida sobre o que vimos em pacotes? Nenhuma, não é? Não. Tudo é fácil. Getters e setters. A pergunta que eu faria é: nós vimos que os modificadores ou os atributos de uma classe devem ser privados. E quando nós declaramos o atributo como privado, só a classe na qual pertence o atributo tem acesso a esse atributo. Como é que eu poderia, de fora, a partir de uma outra classe, aceder a este atributo, pegar o valor deste atributo? Alguém tem a resposta para isso?
Vamos supor que tem Sim. uma classe pessoa e o nome da pessoa é privado. Mas para eu mostrar a ficha ou os dados da pessoa, preciso aceder àquela variável. Só que como é privada, eu que estou fora não consigo. Como é que eu faço? Usar o getter. Exatamente, usar o getter. Ou seja, para todos os atributos privados, deve existir um método que permite aceder ou alterar aquele elemento. Lembrando que nas recomendações ficou que os métodos devem usar qual modificador? Você ainda lembra? Os métodos. Privado. Privado. Privado nunca vai chamar aquele método, Paulo. É. O public. Devem ser Public, acho eu. Sim. Public. Os métodos recomendam-se que sejam publics. Por quê? Porque os métodos são os elementos que conversam com os caras de fora, com as outras classes. Considera os teus métodos como os elementos da relação exterior. Eles é que falam com os caras de fora, com as classes de fora. Se você lhe deixar privado, tua classe nunca vai conversar. E se tens uma classe que é 100% privada, está a usar para quê? Tem que ver bem. Então, os getters e setters são nada mais do que métodos que permitem aceder ou alterar os atributos privados de uma classe. Esses getters e setters são convenções de nomes. Getter, de get, para entender que é para pegar. Setters, de set, que é alteração, para entender que é para alterar. Isso tudo porque os atributos da classe devem ser privados. Os getters são métodos que retornam o valor de um campo privado. Já os setters é um método que retorna os valores ou que altera os valores de um campo privado. A utilização destes dois métodos trazem alguns benefícios. Primeiro, o encapsulamento. Segundo, validação. Permite adicionar uma lógica de validação ao definir valores, garantindo que os dados estejam corretos. Tem aqui um exemplo bem interessante, que já vamos ver a seguir. Flexibilidade. Permite alterar a implementação interna da classe. Okay? Manutenção. Facilita a manutenção evolutiva, permitindo alterações e melhorias sem quebrar o código. Vamos entender cada um desses caras aqui, nesse código. Temos exemplo de uma classe pessoa. Vamos escrever essa classe aqui, para ficar melhor. Vamos lá. Ok, e nessa classe eu tenho duas propriedades, o nome e a idade. A idade, sim. Tá, pronto. Eu tenho estes dois caras. Uma vez que eles são privados, eu preciso garantir que outras classes consigam aceder ou até mesmo alterar esses elementos, se necessário. Então, como é que eu faço isso? Já que eu não posso colocá-los como público, então vou criar métodos para isso. Para cada um dos atributos, e quando nós criamos getters e setters, isso é feito para cada um dos atributos. Se eu tiver 10 atributos, vais ter na tua classe 10 getters e 10 setters. Já começo com public. Vou ter vou começar com o nome, um método que retorna o nome. Aqui tenho retorna nome. Qual é a função deste método? É retornar o valor que estará neste atributo. Como ela vai retornar este atributo é string, por isso é que a nossa função retorna string. E os getters e setters sempre obedecem à estrutura, começando com o termo get, a seguir o nome do campo. Se é nome, get nome, idade, get idade, país, get país, get sempre alguma coisa. E o método que vai alterar, vou ter um public, nesse caso o meu setter, eles não retornam valores, vou chamá-lo de set nome. Como é para alterar? Esse método tem que receber um parâmetro. Este parâmetro é o valor que eu vou colocar na minha variável nome. Aqui eu vou usar o this nome igual a nome. O this, que é um comando que depois também vamos perceber a sua utilização.
Até aqui eu tenho o get e o set para a variável nome, este cara aqui. E o mesmo vou fazer com com a idade. Essa é a idade, só que a idade já retorna inteiro. Aqui também idade vai receber o inteiro. Idade recebe idade. Ok. Temos a nossa classe pessoa, person no caso, tem dois atributos privados e temos os get e set para alteração e acesso aos atributos. Até aqui estamos claros, né? Como é que alcançamos o encapsulamento? Já garantimos que estes caras sejam simplesmente, ou seja, esses caras não estejam visíveis para o exterior. O exterior vai receber apenas aquilo que a classe entende que pode ser partilhado. Lembram que quando falamos de encapsulamento, dissemos que o encapsulamento permite ocultar a complexidade, né, do funcionamento de uma determinada ação e expor simplesmente aquilo que é necessário. Nós estamos a garantir que você só vai receber o nome. Agora, imagine que quando eu estou a criar uma pessoa, eu devo garantir que essa pessoa seja maior de idade. Eu só posso aceitar e registrar uma pessoa que tenha 18 anos. Ok, eu venho aqui em alterar a idade, eu vou colocar assim. Se a idade for maior que 18, ok, então fazes essa alteração. Eu implementei uma lógica que quem está fora, eu venho neste cara, vou criar aqui uma classe, eu vou chamar pessoa, né? Vai ser igual a new person e vou chamar o person, ou pessoa, ponto set idade, vou lhe mandar 10, por exemplo. A questão é, para alterar o nome ou a idade da pessoa, não é direito receber o valor receptor. Há um conjunto de regras que devem ser seguidas para que o nome seja alterado. Mas como eu apliquei o encapsulamento, quem está fora não tem ideia do que acontece lá na classe para que o nome seja alterado. Lembram-se do exemplo da caixa de velocidade, que quando troca a mudança você não tem noção de como as peças se movem aí. Mas no final das contas, ele quer que essa idade passa para a propriedade de idade dessa pessoa. Mas enquanto que eu aqui consigo implementar outras regras. É o que diz aqui nas vantagens, validação. Consigo validar, consigo garantir que essa propriedade tenha o nome real. Ponto 1. Ponto 2. Amanhã, vamos dizer assim, olha, já não precisa ser maior de 18 anos. Até pessoas maior de 10 anos, de ter mais de 10 anos. Ok, eu venho aqui nesta classe, neste método, altero o meu código e todos os pontos onde chamaram este método já reflete a alteração. Esta é a vantagem do encapsulamento, porque imagine que eu viesse e colocasse a minha lógica aqui, dissesse não, como só aceita a idade maior que 18, então vou verificar a idade, eu vou verificar aqui se a idade que eu estou a mandar, e já declarar aqui uma variável idade, lhe dava um valor 8 ou 10, por exemplo. Depois vinha verificar a idade maior que 18, só assim eu chamaria o método. Ok, está errado isso? Fazer assim está errado? Não está errado. Não, está certo. Mas temos um problema. Agora, quando mudamos a regra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que girar todo o programa, começar a procurar onde eu fiz essa verificação e começar a alterar também.
Ah, vem aqui, alterei. Vou ter que pôr também 10 agora. Onde eu esquecer, já estragou tudo. Então, feito isso, eu não tenho a necessidade de fazer essa avaliação porque não é responsabilidade dele. Isso é tipo nos carros. Antes usava a caixa automática, agora uso caixa manual. Mano, eu não preciso saber como é que as peças dentro da caixa agora funcionam. Se você trocou de manual para automático, eu aqui dentro só quero mexer o setor e vai para a mudança certa. Como é que você vai fazer aí? Se vira. É exatamente o que acontece aqui. Por isso que nós temos aqui a questão da flexibilidade. Permite alterar a implementação interna da classe sem afetar o código externo. E facilita a manutenção. Que nós acabamos de fazer uma manutenção. Altero aqui e todo o projeto está alterado. Estamos juntos até aqui, né? Ficou claro? Getters e setters. Aqui também não tem segredo. Ficou claro, pessoal? Sim. Pronto, já são 22 horas. Era suposto terminarmos isso aqui hoje, mas vamos terminar amanhã. E lembrando que amanhã vamos concluir o conteúdo. Nesse caso só ficou construtores. Vamos ver leitura de ficheiro, leitura escrita. E também tratamento de exceções. É uma coisa bem rápida, é básica. Tratamento de exceções. Daí ficamos só com os exercícios e o projeto. Certo. Também hoje não vou programar, doutor. Estou triste. Dorme, vai dormir. À tarde precisa dormir, essa tristeza é falta de sono. Doutor, até o momento eu não disponibilizou slide. Sim, porque estava a atualizar. Estava a atualizar, a corrigir alguns erros também e a adicionar conteúdo. Mas acredito que amanhã, antes da aula, vou disponibilizar. Até um ponto, Tá bem, doutor. de acordo com o que o Fel Garcia quem disse, o entendimento. Orientação a objeto tem uma cena. Diferente dos conceitos que nós vimos, ciclos, ifs e tudo mais, aquilo é prático. Orientação a objeto é conceito. Como vimos no início, isso é um paradigma, é um estilo, na verdade é um modelo. Não é uma coisa que você aprende assim de imediato. Tipo, falamos de isso aqui que passamos agora, getters e setters ou pacotes. Você chega a começar a implementar, porque você pode não ter uma ideia concreta de implementação. E programação geralmente entende-se quando você consegue fazer uma implementação concreta, não uma implementação, digamos assim, aleatória. Chegar só a criar várias pastas, dividir as classes, você na verdade não entende. Por isso, alguns conceitos vamos ir passando, mas a consolidação e a percepção, posso assim dizer, concreta, será mesmo quando tivermos a começar a implementar, a executar, começar a ver assim de uma forma mais específica a implementação de cada conceito. Por agora, algumas coisas vão parecer abstratas, vão parecer vagas, vão parecer muito simples, mas quando chegar a de implementar vai te complicar. É só para ficar dica. Mas não obstante a isso, comecem a ler, procurem perceber os conceitos, que é o que mais importa, para quando chegar o momento da implementação não termos situações. Certo, Doutor. pessoal? Uhum. Doutor, será que o doutor está a gravar as aulas? Sim, estou. Será que depois podemos ter acesso às aulas ou não? Eu não sei. A princípio isso tem que ver com a Dário. Porque já que nós estamos a fazer o curso, também teremos tipo acesso à aula, só nós, né? Você tem um Para slide? assim. Sim, mas as aulas é importante. Você Não não vai sei ter se paciência nós de ver pedimos. 2 horas de aula, Paulo, acredita. Sim. Acredita no que Não, eu tô mas se dizendo. calhar uma coisa. Não, Vai aquela passar, cena vai ser pode- tipo, tens dúvida, avança um pouco até na parte onde o doutor explicar sobre aquela cena, se estiver, se consegue pegar Por aí. dúvida e Yeah, mas vamos ver. Vou ver se falo com a Dário. Porque a princípio vai precisar também passar por corte, né? Nós ficamos aqui, falamos muita cena, tem aqueles
aqueles momentos de um bate-papo, nem tudo precisa estar aí no vídeo. As aulas para cá tem só uma que eu não gravei. Já me esqueci qual, mas me lembro que tem um dia que eu não gravei. Passou despercebido também. Mas já Tomara que acabei, não mas seja de método. Nem me lembro qual, mas sei que tem uma que não gravei. As demais estão todas gravadas. Pois, pessoal, são 22 horas. Bom descanso. Vou já disponibilizar essa aqui. Aqui eu completar amanhã, depois vou disponibilizar para atualizar. Mas essa aqui do jeito que está, vou já partilhar convosco. Assim aproveitam já ver construtores, começam já a ler. Toda dúvida que tiverem, vamos esclarecer amanhã. sim. Pessoal, até amanhã. Bom descanso. Obrigado, igualmente, doutor. Até amanhã, doutor. É para dormir, Garciano. Lhe falhar com Nelson, você. tá para dormir.